Olá, que bom te encontrar aqui novamente. Sou Paulo Eduardo e nós estamos fazendo estudos bíblicos expositivos aqui no canal Minuto Missionário. Convido você a me acompanhar em mais um estudo. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas. Estamos ainda no primeiro capítulo. Convido você a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos lá? Estudando aqui a carta que Paulo escreve aos Gálatas, estamos nos primeiros versículos ainda, chegamos no versículo 6, onde Paulo está trazendo palavras de repreensão para esses irmãos que estavam abandonando o evangelho da graça e voltando para cumprir, guardar a lei para ser salvo, querendo voltar àqueles costumes, isso visto os ensinamentos dos judaizantes dentro, infiltrando na igreja. E Paulo traz uma exortação para eles, visto que eles estavam nesse processo de mudança, de abandono, de apostasia. Paulo chega dizendo no versículo 6 assim, falando, não é? Que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo destaca que o abandono ao Deus da palavra e à palavra de Deus era algo que aqueles irmãos estavam fazendo. O cristianismo não era apenas a adoção de um credo, mas o cristianismo é a sustentação de um relacionamento. E Paulo está querendo dizer isso para eles e fica para nós, lembra disso, cristianismo não é você adotar um credo religioso, não é você mudar de uma religião, não é você aceitar uma religião. Cristianismo é você receber, crer, se entregar verdadeiramente a um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. E é isso que Paulo traz aqui. A apostasia não era unicamente o abandono de uma doutrina ortodoxa, mas era o abandono, não é, do próprio Deus, do relacionamento com o próprio Deus. E é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam abandonando não apenas o evangelho pregado por Paulo, mas também o Deus anunciado pelo apóstolo Paulo. Esses irmãos, eles estavam apostatando da fé dessa forma, porque quando uma pessoa se afasta do evangelho, ela não está apenas deixando uma doutrina da igreja, mas ela está afastando-se do próprio Deus. Nós já falamos isso em estudos anteriores, relacionamento com Deus e com a igreja e com a palavra. E é isso que esses irmãos estavam fazendo e Paulo repreende eles. Os cristãos aqui da Galácia, eles não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja, mas eles estavam abandonando a própria graça de Deus. Era algo muito sério, que entristecia o coração do apóstolo Paulo. Eles estavam saindo da graça, desta graça que eles haviam sido chamados, que eles foram alcançados. John Stott, ele diz que teologia e experiência, fé cristã e vida andam juntas, não podem ser afastadas. E isso é uma realidade que aqueles irmãos estavam deixando. E sabe, meus irmãos, nós precisamos nos acautelar acerca desses falsos profetas, que ainda hoje, nós já falamos isso, ainda hoje distorcem o evangelho, perturbam a igreja. Paulo chama atenção em relação a isso, desse outro evangelho que esses irmãos estavam anunciando, que esses judeus estavam anunciando entre os irmãos. Eles estavam perturbando a igreja, eles estavam causando problemas dentro da igreja. Esses falsos mestres, falsos profetas, ainda hoje estão aí. E o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 7,15, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apacentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Acautelai-vos, estejais atentos. O escritor aos Hebreus também diz assim, Hebreus 13:9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Cuidado com esses ensinamentos que fogem daqueles fundamentos que recebemos da salvação pela graça em Cristo Jesus, querendo colocar pesos de obrigação, de costumes, de leis nos ombros hoje que nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Pela graça nós somos salvos. Não por obras, não por costumes, não por guardar a lei, mas pela obra redentora na cruz do Calvário, que é suficiente para a nossa salvação. Esses irmãos estavam deixando isso. Paulo diz ainda que esse outro evangelho não é o evangelho verdadeiro. E vale a pena observar isso aqui ainda antes de terminar esse estudo. Ele diz, para outro evangelho, o qual não é outro. Versículos 6 e 7 ele vai dizendo isso. Paulo usa aqui um trocadilho de palavras para, de certa forma, desmascarar este anúncio dos judaizantes dentro das igrejas da Galácia.
Há duas palavras, e aqui eu quero fazer só uma observação para você em relação ao texto original. Existem duas palavras na língua grega para outro. A palavra héteros, que significa outra substância, diferentes, e a palavra allos, que significa outra da mesma substância. Então, héteros, que é a palavra de outra substância, uma substância diferente, e a palavra allos, que é uma outra da mesma. Ok? Então, a palavra que Paulo está usando aqui para outro evangelho, a palavra original grega, é a palavra héteros, ou seja, ele está deixando não por uma outra mensagem do evangelho similar, mas por outra coisa completamente diferente, que não é o evangelho que Paulo está anunciando. É um tipo de evangelho, mas não o verdadeiro evangelho da salvação pela fé em Cristo Jesus. O evangelho que Paulo anuncia constituía unicamente em que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 16. E aí outros escritos de Paulo com Romanos 3 e 24, Efésios 2 e 8, Tito 3, versículos 4 a 7. Os Gálatas estavam abandonando esse evangelho por um evangelho diferente, um evangelho só de nome, mas não um evangelho da realidade, não um evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Não é possível ter dois evangelhos com base na graça e outro com base nas obras da lei. Não existe, não há razão, não há fundamento. Mensagem diferente, evangelho diferente, outra coisa muito longe do evangelho de salvação em Cristo Jesus. O evangelho é único. Vocês devem ter ouvido falar, não é? O evangelho segundo fulano, o evangelho segundo... O evangelho é único, o evangelho de salvação pela graça em Cristo Jesus, baseado unicamente na obra da cruz do Calvário, é isso que é suficiente. Não existe outros evangelhos. Não existe um evangelho que ensina você a ser salvo pela graça e outro evangelho que ensina que você precisa guardar a lei ou que você precisa fazer boas obras. O evangelho de salvação é suficiente, é real, é o que nós temos em mãos. E está relatado aqui, eu li algumas referências para você aqui na palavra de Deus. Que Deus nos ajude a mantermos firmes e fiéis à palavra, aos ensinamentos da palavra, a fidelidade ao evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário. É sempre bom ter a sua companhia.